portas. E obviamente, quando nós ouvimos a expressão umbrais das portas, nós somos levados para o Egito, para o momento que o povo de Deus era escravo, e a escravidão não apenas física, mas também quanto às ideologias, quanto aos valores, quanto aos deuses. Então, libertar o povo do Egito não era apenas libertar de uma escravidão física, mas era de toda a influência que o Egito poderia dar em relação aos seus deuses, desviando todo o povo de Deus. E aí, então, quando Deus resolve libertar esse povo, nós lembramos a história das 10 pragas, e essa última praga tinha um objetivo do povo, que eles deveriam marcar os umbrais das portas com a marca do sangue do Cordeiro, para que essa praga não chegasse ao povo de Deus. E assim eles o fizeram. E quando vem a libertação, Deus dá uma ordem para eles, que de ano em ano eles celebrassem esta data, que eles fizessem uma festa para recordar essa libertação desse povo, que nós encontramos em Êxodo 12, 26 e 27. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então eles deveriam contar a seus filhos o que eles estavam celebrando. Exatamente a libertação da escravidão, a libertação das influências do Egito, para que eles pudessem ver uma nova realidade. E é interessante que esse povo agora, em direção à terra prometida, por 40 anos, eles andam errantes pelo deserto, e aí quando eles chegam diante da terra, mais uma vez é necessário lembrar o que eles experimentaram e contar às novas gerações. Quando o teu filho no futuro te perguntar, dizendo, que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Assim como foi no passado a marca do sangue do Cordeiro, agora era exatamente os estatutos, os ensinamentos do Senhor colocados nos umbrais das portas. E era preciso lembrar os filhos do que o Senhor, com mão poderosa, os libertou daquilo do Egito. Queridos, o objetivo era discipular cada nova geração, transmitindo a elas o caráter de Deus e seus grandes feitos. A geração que foi liberta do Egito, a geração que entrou na terra prometida, a geração que nascia nova geração, era dever daquele povo colocar nos umbrais das portas para que pudesse discipular a nova geração. Era dar compreensão da conexão de Deus e seus estatutos e ensinamentos com a vida. Não era para ensinar algo irrelevante, mas algo que desse um contato direto com a vida. Algo que conectasse o povo de Deus aos fatos que eles estavam vivenciando. Assim como o sangue protegia das pragas, a fixação da lei nos umbrais protegeria a família de qualquer idolatria. Então, quando eles ensinavam as novas gerações, eles não seriam influenciados por aquela terra que eles iriam herdar, pelos deuses que ali eles adoravam, por toda a cultura daquela terra. Era exatamente um povo que deveria continuar sendo influenciado apenas pela palavra de Deus. Ficarem expostos à palavra o tempo todo era receber dela a influência de como iriam viver, de como refletiria em suas vidas a obediência dos ensinos. Queridos, quando todas as vezes eles ficassem expostos à palavra, era exatamente a maneira que eles estavam sendo discipulados, e tudo que eles viriam viver, eles deveriam viver de acordo com a Escritura Sagrada. E aí então, diante de toda a exposição, eles tinham uma referência para viver. E a pergunta que nós levantamos para a nossa vida, a que nossas famílias estão expostas? Quando nós olhamos o povo no Egito, era a cultura do Egito, eram os deuses do Egito. Quando eles entram na terra prometida, era a cultura daquela terra, eram os deuses daquela terra. E nós, a que nossas famílias estão expostas o tempo todo? Nossas famílias têm sido expostas a um grande perigo, o qual subestimamos o seu poder. Nós muitas vezes não percebemos o perigo que a nossa família está correndo. Muitas vezes nós não percebemos o qual é o inimigo que está ao redor da nossa casa. E a consequência é que nós subestimamos o poder desse inimigo. Pela forma que sempre lidamos com ele,
entendendo existir uma diferença clara e objetiva, passamos a desacreditar em seu poder influenciador. É interessante quando nós falamos desse inimigo específico, aparentemente é uma clara distinção entre o certo e o errado. Como se nós pudéssemos olhar e dizer, isso é do inimigo, isso não é do inimigo. Isso é algo errado, isso não é algo errado. É como se nós pudéssemos escolher entre a cor branca e a cor preta, como se fossem duas coisas extremamente diferentes. Mas aí que cai o nosso grande problema, porque nós não temos esse inimigo como algo tão diferente assim, e de forma sorrateira, ele tem entrado nos nossos lares. E o grande inimigo da nossa família no nosso tempo hoje é o que nós chamamos de secularismo. Queridos, nós crescemos ou nós convivemos com o povo de Deus fazendo uma aparente existência de uma diferença clara e objetiva. Quantas vezes você já ouviu sobre música secular, escola secular, trabalho secular, vida secular? Quantas vezes nós ouvimos perguntas se o crente deve ou não deve ouvir música secular? E aí então nós entendemos que aparentemente é uma grande diferença entre algo secular e algo que é sagrado. Subestimamos o seu poder por utilizar sem a necessidade de maiores explicações. Nós não queremos saber o que significa secular. Nós apenas dizemos, secular é aquilo que nós fazemos fora da igreja. E aquilo que nós fazemos dentro da igreja é exatamente sagrado. Então nós nunca buscamos entender o que significa ser secular, ou o que é o secularismo. Olha o que diz Thomas Brell em relação a isso. É uma ideologia que promove a ausência de qualquer obrigação relacionada à autoridade ou crença em Deus. É uma forma de ver o mundo onde se reconhece apenas o aqui e o agora. E se o mundo espiritual existe, isso não é uma preocupação para o secularismo. Assim, podemos viver como se esse mundo espiritual não existisse. É literalmente você desconsiderar a realidade de Deus em meio à vida. É simplesmente olhar e achar que Deus não é tão importante assim, que a vida espiritual não é tão importante assim. Afinal de contas, o que importa é o aqui e agora, é apenas o momento. E se há uma vida espiritual, isso não é relevante para nós. Mas qual que é o perigo do secularismo? Outra questão é que, em contraste com o forte ateísmo de certas ideologias, como o novo ateísmo ou o comunismo, o secularismo é uma forma mais sutil de ateísmo, nem sempre exigindo que declaremos não a Deus. Isso implica que, simplesmente, Deus não é relevante para a discussão nunca. Diferente do ateísmo que diz que não a Deus, diferente do comunismo que o tempo todo nos ensina a não acreditar no que Deus diz, o secularismo é algo que não existe de você, uma declaração que Deus não existe. Basta simplesmente não colocar algo relevante na discussão o que Deus pensa. É simplesmente desconsiderar o que Deus pensa sobre determinado assunto. Nossas famílias estão expostas como nunca a esta realidade e muitas casas já estão vivendo as marcas do secularismo. E é interessante a maneira que ele adentra as nossas casas. E o Salmo 1 nos ensina qual que é o progresso do secularismo: andar no conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores e se assentar na roda dos escarnecedores. Nós começamos a andar perto, nós começamos a andar segundo aquilo que eles estão dizendo, mas o grande problema é que nós paramos, nós estamos andando, passamos a ouvir, aquilo que nós estamos ouvindo chama a nossa atenção, e nós paramos um pouquinho mais para ouvir o que está sendo dito, e quando nós menos esperamos, nós nos assentamos, tomamos a forma e fazemos exatamente aquilo que o secularismo tem ensinado a cada um de nós. Então, de forma muito sutil, esse inimigo tem entrado nas nossas casas. Se estamos simplesmente absorvendo as definições da nossa cultura secular de masculinidade e feminilidade, em vez de buscar as escrituras, o secularismo já infiltrou em nossos corações. Então, quando nós olhamos a questão do lado feminino e masculino e trazemos a cultura do momento para dentro do contexto familiar, o que nós temos é um sinal claro que o secularismo já entrou nas nossas casas. Quando nós começamos a fazer diferença entre aquilo que a palavra do Senhor diz, tentando contra-argumentar
nós já permitimos que o secularismo faça parte da nossa família. E, infelizmente, algumas marcas desta infiltração, a tentativa da modernização da relação conjugal, aonde nós não percebemos mais qual é o papel do homem ou da mulher, o que cada um deve assumir como o seu compromisso. Nós simplesmente modernizamos essa relação. As diversas propostas na criação dos filhos, colocando os filhos acima da autoridade dos pais, tentando com uma alternativa de uma criação positiva, acreditando que o filho tem condição de por si só fazer as suas melhores escolhas, tomar as suas melhores decisões. E as influências que entram nas casas hoje simplesmente corrompem o que a palavra do Senhor diz. E duas juntas agora: a intensa preocupação com a prosperidade dos filhos e a despretensiosa preocupação com a sua espiritualidade. Nós queremos que os nossos filhos sejam doutores, mas que não sejam crentes. Nós queremos que os nossos filhos sejam ricos, não importa o quanto ele cultiva a sua fé. Quer um exemplo simples? Nós conferimos todas as tarefas que os nossos filhos fazem da escola, mas não olhamos as revistas da escola dominical que eles têm levado toda a semana para casa. Então nós percebemos o quanto o secularismo já passou a fazer parte da maneira que nós estamos educando os nossos filhos. As motivações dos desentendimentos dos lares. Por qual é a razão pela qual o casal tem discutido? Qual é a razão pela qual os filhos têm sido desobedientes? Qual é a razão pela qual nós andamos tão distantes um do outro? A interpretação do que é ser uma família de sucesso. O que é ser considerado uma família de sucesso? É simplesmente encontrarmos que todos estão bem financeiramente, todos estão saindo bem nas suas profissões, todos estão saindo bem nos seus estudos? O que é ser uma família de sucesso? Aí mostra exatamente o quanto o secularismo já passou a fazer parte do nosso contexto familiar. A desconsideração da importância da igreja na família. Qualquer outro motivo, qualquer outra razão, qualquer outra programação é mais importante do que estar com a família na igreja. Qualquer outra coisa que possa chamar a nossa atenção é muito mais importante do que estar na igreja. E mesmo estando na igreja, muitas vezes a nossa mente está fora, com aquilo que está acontecendo lá fora, seja apenas em pensamento, ou seja com um abençoado chamado celular, que nós estamos apenas preocupados com aquilo que está acontecendo lá fora. A secularização torna-se perceptível pelo baixo padrão moral e espiritual que desejamos para os nossos lares. A gente percebe o quanto nós temos baixado o padrão moral nas nossas casas, o quanto nós baixamos o padrão espiritual no contexto familiar. Não há tanta preocupação com o que nossas atitudes irão gerar em cada membro da família, pois o que deveria ser considerado ruim torna-se familiar no lar. Não importa o que eu estou fazendo, não importa a minha atitude, não importa o que eu faço vai gerar nos meus filhos, não importa o que a esposa faz que vai gerar no seu esposo, não importa. Simplesmente o padrão nós baixamos, e aquilo que nós fazemos, nós simplesmente desconsideramos as suas consequências. E com a secularização da família, as decisões secularizadas tornam-se comuns. Então, quando nós pensamos em decisões importantes, Deus não faz parte mais disso. Deus já não é relevante o que Ele diz na palavra dEle. Já não é importante o que Ele fala sobre família. Não é importante o que Ele fala sobre valores. Porque agora a nossa mente é secularizada. A nossa mente está firmada apenas no que a sociedade sem Deus está dizendo. É preciso voltar a viver o sagrado em nosso contexto familiar. É preciso voltar a importar-se com o que Deus se importa. É preciso voltar ao que diz as Escrituras e assim bloquear o secularismo em nossos lares. É preciso voltar a entender o que o Senhor diz na sua palavra, para que aquilo que nós vivemos no contexto família seja apenas direcionado pela palavra dele e não pelas ideologias deste mundo. Diante disso, os umbrais das portas, combatendo a influência do secularismo no lar. Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 20.
Efésios 6, 10 ao 20 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. F.F. Bruce, comentando esse texto, ele diz o seguinte: o uso de todo o uniforme capacita o cristão a vencer o inimigo num dia de conflito feroz, para que possa ficar firme, tomando a sua posição em prontidão para o reinício da batalha com o inimigo implacável. Diante da realidade que nós temos de uma batalha, nós nos revestimos da armadura de Deus. Para quê? Para que nós possamos, diante da batalha, permanecermos firmes. E diante de uma nova possibilidade de batalha, estejamos preparados para guerrear. O que no texto que nós lemos diz assim: para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O inimigo é astuto e incansável. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele é astuto e incansável. Ele o tempo todo está procurando apenas uma pequena brecha, uma pequena oportunidade, um pequeno espaço para que ele possa entrar e destruir um contexto familiar. John MacArthur, ele vai dizer o seguinte para nós: uma das estratégias mais eficazes de Satanás e, portanto, dos maiores perigos de um crente é a ilusão de que não há ameaça, que na ameaça não há sério conflito entre o bem e o mal. Isso aqui não é tão ruim assim. Isso não pode simplesmente acontecer uma coisa maior, mais perigosa. Não, simplesmente é uma pequena ameaça. Afinal, argumenta-se, parece haver muitas coisas boas no mundo de hoje. Olhando o que está acontecendo hoje, o mundo é tão bom. As coisas melhoraram tanto, as coisas estão muito mais fáceis, nós temos tanta facilidade no mundo hoje, então não há perigo entre o bem e o mal. Mas esse tipo de pensamento não só é ingênuo, mas inevitavelmente leva à letargia, à indiferença, à indolência e à estagnação espiritual. É por isso que muitos de nós não crescemos espiritualmente, porque nós damos abertura àquilo que o secularismo tem dito, àquilo que o mundo tem feito, e nós não vemos perigo algum na luta entre o bem e o mal. Mas ele vai nos lembrar do perigo dessa luta. É interessante quando o apóstolo Paulo usa a expressão luta, uma luta romana, competição entre dois, no qual cada um se esforça para derrubar o outro. O que é decidido quando o vencedor é capaz de manter seu oponente no chão, com o seu braço sobre o seu pescoço. Então ele fala de uma luta individual, uma luta que o nosso inimigo de forma direta nos ataca, com o único objetivo de nos fazer ficar presos ao chão, sem condições alguma de reagir. Ou seja, o nosso inimigo, ele é estrategista. Ele não vai contra toda a família, mas ele começa individualmente, tentando fazer o secularismo entrar na nossa casa. E ele fala como isso acontece.
contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Ele é sorrateiro. Os seres humanos que promovem o paganismo, o ocultismo e vários outros movimentos e programas ímpios e imorais são enganados por Satanás e seus demônios, presos pelo pecado, em involuntariamente ajudar a cumprir os seus planos. Queridos, o grande mal que nós cultivamos na nossa mente, no nosso coração, é acreditar que é apenas uma luta entre direita e esquerda, apenas uma questão de preferência de partido ou de posição política, apenas uma questão de ajudar o rico ou ajudar o pobre. E nós então entramos de forma enganosa naquilo que o inimigo tem feito, de forma clara e objetiva em meio à sociedade, destruindo os padrões familiares, destruindo os valores cristãos, tentando o tempo todo aprovar leis que possam derrubar aquilo que a palavra do Senhor diz. E muitas vezes nós olhamos essa realidade e não percebemos que aqueles que assim estão fazendo são simplesmente aqueles que são usados pelo inimigo. Eles não estão endemoniados, eles não estão possessos, mas ele diz, principados e potestades, com os dominadores deste mundo tenebroso. Literalmente, eles agem no sistema. Eles agem de forma direta no sistema, tentando o tempo todo nos convencer que aquilo que nós cremos está errado, tentando o tempo todo denegrir aquilo que a palavra do Senhor diz, para que nós possamos aceitar o que o secularismo está dizendo. E aí então nós não percebemos o quanto que o feminismo tem crescido, o quanto todas as questões de adoração ao corpo têm crescido, o quanto os pequenos grupos estão se espalhando e o quanto que a definição daquilo que o mundo está adorando é contra o que a palavra do Senhor diz. E como eu falei pela manhã, cuidado com qualquer livro da editora Recriar, que é simplesmente uma influência negativa diante de tudo que o secularismo tem feito para destruir a família, tentando inventar uma teologia do corpo, tentando inventar apenas uma teologia feminista, tentando apenas desconsiderar a Bíblia como fundamento único e sólido da maneira que Deus se revela a cada um de nós. É essa a realidade que nós percebemos, o nosso inimigo tentando entrar de forma sorrateira. O propósito de Paulo, no entanto, não é explicar os detalhes da hierarquia demoníaca, mas para nos dar uma ideia de sua sofisticação e poder. Estamos lançados contra um inimigo incrivelmente mau e potente. Então o que o apóstolo Paulo não é quer dar uma hierarquia de poderes do inimigo, mas é mostrar o seu poder, a sua artimanha, a maneira que ele tem destruído os lares hoje. Quando tomamos consciência da força do nosso inimigo, precisamos, primeiro, quem é o nosso aliado? Segundo, qual é a forma que nos preparamos para o embate? A quem nós estamos nos aliando? E como nós estamos nos preparados para o combate? Primeiro, quem é o nosso aliado? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Qualquer outra força revela-se impotente. Sabe o que é interessante? Nós olhamos o secularismo, nós negociamos com as ideias, com as ideologias, mas o que nós falamos? Isso não vai influenciar minha mente. Isso não vai influenciar nas minhas decisões. Isso não vai influenciar da maneira que eu vivo a minha vida. Qualquer outra força revela-se impotente. Qualquer tentativa nossa de levantar-se contra o que o secularismo diz, com a nossa própria força, com a nossa própria argumentação, nós seremos incapazes de combater as suas ideias. A consciência da nossa fraqueza na batalha nos faz buscar de todo o coração a força que vem dele. Quando eu sei a força do meu inimigo, eu sei aonde eu preciso recorrer para poder enfrentá-lo. E qual é a forma que nos preparamos para o embate? Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. É a proteção da vida com a instrução divina. É saber o que o Senhor diz na palavra, e eu possa me revestir dela, e aí sim, enfrentar. Não guerreamos com as nossas próprias armas, e não devemos expor a nossa vida e a nossa família às ciladas do inimigo. Queridos, a secularização é a ação dos principados e potestades, dos dominadores deste mundo. Como cristãos, devemos lutar contra isso, protegendo a nossa família dos valores da secularização. O que nós vivemos hoje é uma tentativa de tirar Deus do contexto
nada mais é do que uma ação dos principados e potestades. E quando nós entendemos isso, devemos proteger a nossa casa, devemos proteger os nossos filhos, devemos lutar pelos valores que a palavra do Senhor nos diz. 3 lições simples desse texto para nós. Primeiro, combatendo a influência do secularismo no lar, protegendo as nossas mentes e corações. É exatamente aonde o inimigo começa a atacar, como nós falamos no começo da mensagem. Qual é o progresso do secularismo? Primeiro, conselho. Depois, nós paramos. E quando nós menos percebemos, nós somos diretamente conduzidos pela ideia do secularismo. As nossas escolhas, decisões, as nossas vontades, tudo isso é por aquilo que o mundo tem determinado. Isso não é novo. Então, a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Quando eles estão diante do paraíso, diante de Deus, uma plena comunhão com Deus, a serpente vem e pergunta: vocês podem comer de tudo que há aqui no jardim? Não, não. Da árvore do meio do jardim, nós não podemos comer. Porque se nós comermos dela, certamente nós morreremos. O que a serpente faz? É certo que não morrereis. É interessante o quanto que nós, diante de decisões que queremos tomar, nós tentamos contra-argumentar. E o que o inimigo faz? O Satanás continua tentando abalar a nossa confiança no que Deus diz. Olha o que diz F.F. Bruce. Supremo desejo do diabo é para convencer os homens de que Deus não é confiável, para levá-los a negar a palavra de Deus e fazê-lo de mentiroso. O que o inimigo tenta o tempo todo com a nossa vida não é assim. Deus está querendo evitar você de ser feliz. Deus quer evitar você da felicidade, do prazer. Deus quer tirar de você qualquer possibilidade de alegria. Faz o seguinte, te faz bem, vai lá e faz. Alegra o seu coração, vai lá e faz. Simplesmente traz paz a você, vai lá e toma essa decisão. E o tempo todo a vontade dele é mostrar que Deus é mentiroso, que aquilo que o Senhor diz na palavra não é verdade. Em muitos lares não é mais a palavra de Deus que conduz as decisões, mas os imperativos do secularismo. Nós percebemos o quanto que nós investimos o nosso dinheiro, o quanto nós investimos o nosso tempo, em que nós discutimos as nossas relações, qual é o fundamento que nós temos na educação dos nossos filhos. E nós percebemos que os imperativos do secularismo são muito mais importantes do que aquilo que a palavra do Senhor tem nos ensinado. Mas ele diz: cingindo-vos com a verdade. É o que dá segurança para toda a armadura, é o que dá mobilidade para a batalha. Couraça da justiça, é o que protege o coração, é o que impede o ataque direto contra a vida. É interessante que essas duas passagens se referem às Escrituras, ao ouvir e ao praticar. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, quando nos cingimos da verdade e colocamos a couraça da justiça, é a maneira que nós nos protegemos, ouvindo a palavra e praticando a palavra. É aceitando o que Deus diz e colocando em prática aquilo que Ele tem dito. Afinal, nós sabemos a velha história que Jesus já contou para nós. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, a tempestade, e ela não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E essa verdade tão antiga está presente em nossos dias o tempo todo. Quando nós ouvimos e não praticamos, nós construímos a nossa casa sobre areia. E é esta a razão porque muitos lares, até cristãos, estão sendo desfeitos. Por quê? Porque nós construímos em cima do que o secularismo diz e não em cima do que a palavra do Senhor nos ensina. A nossa confiança no que diz as Escrituras guardará o nosso coração e protegerá a nossa mente de toda má influência. Que o apóstolo Paulo nos ensina: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que influencia o nosso coração e a nossa mente? Apenas a palavra de Deus. É preciso guardar mente e coração. É saber o que nós estamos ouvindo e nos proteger, cingindo com a verdade
e usando a couraça da justiça. Mais uma segunda lição: persistindo no discipulado, sem baixar a guarda. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. O apóstolo Paulo utiliza a expressão evangelho da paz. É a conscientização que agora temos paz com Deus. E isso automaticamente nos leva a guerrear contra o que não é de Deus. Quando nós entendemos que é o evangelho da paz, o evangelho que tirou toda a nossa barreira de inimizade com Deus, hoje nós somos amigos de Deus. E sendo amigos de Deus, tudo que não é de Deus torna-se automaticamente o nosso inimigo. E não estamos dispostos a negociar nenhum princípio de nossa fé, é estarmos fechados com a palavra de Deus. Nenhum princípio nós negociamos, nenhuma coisa que a Escritura diz nós iremos rejeitar, porque nós cremos que nós recebemos no Evangelho a paz com Deus. E queridos, a tentativa do nosso inimigo é tirar de nós a noção dos perigos que enfrentamos quando negociamos pequenos princípios. É simplesmente um pouco não faz mal, isso não tem nada a ver, nós vivemos uma outra geração, nós estamos no século 21, nós estamos num novo momento, e aí simplesmente não vai fazer diferença nenhuma o que eu vou fazer agora. Queridos, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É essa a realidade que nós vivemos em relação ao secularismo. Quer viver uma vida secularizada? É uma decisão sua. Mas é simplesmente ser amigo do que o mundo está oferecendo. Automaticamente nos colocamos na posição de inimigo de Deus. E se nós entendemos o que é o evangelho da paz, nós tomamos a decisão de sermos inimigos daquilo que o mundo tenta colocar na nossa mente. Calçai os pés com a preparação do evangelho. O soldado de Deus está equipado com o evangelho da paz como sandálias, sugerindo que os seus movimentos são guiados pela necessidade do testemunho do evangelho. O cristão sabe que cada passo que ele dá, ele está discipulando alguém. Cada atitude que ele toma, ele está influenciando alguém. É termos a consciência de que estamos fazendo discípulos por onde andamos, principalmente nos nossos lares. É o fato que nós nos calçamos com a preparação do evangelho da paz, porque aonde nós andamos, aonde nós pisamos, o tempo todo nós somos observados. E o tempo todo nós estamos fazendo discípulos. E ele diz: os dardos inflamados do maligno, as armas do nosso inimigo são letais, as suas artimanhas são traiçoeiras e sorrateiras. E um dos dardos inflamados mais perigosos é a nossa aceitação de coisas aparentemente pequenas, mas com um poderio de destruição inimagináveis. Coisas tão pequenas, tão irrelevantes, coisas que adentram a nossa casa, nós baixamos a guarda do discipulado e achamos que não tem diferença nenhuma, mas nós não percebemos a destruição inimaginável que ela pode fazer nas nossas casas. E essa aceitação ocorre quando permitimos que as armas do inimigo se tornem algo familiar em nossos lares. Essa expressão, algo familiar, significa que é algo presente na família e que não causa estranheza. É algo que nós fazemos no contexto lar, que quando nós saímos do contexto lar, em qualquer outro ambiente, não é algo incomum, não é algo que nunca esteve presente na nossa vida. E aqui mora o grande mal dos nossos lares. Nós temos permitido algumas atitudes na nossa casa, que simplesmente mostra que não, aquilo não é o nosso inimigo. E quando nós saímos dela, nós abraçamos como algo comum. Alguns exemplos? A conversa desrespeitosa. Quando nos nossos lares nós permitimos uma conversa desrespeitosa, nós estamos apenas permitindo que uma pequena coisa adentre a nossa casa. E aí nós perdemos a autoridade dos pais, o respeito em relação aos filhos, nós provocamos a ira deles. Por quê? Porque nós não temos mais o respeito nas nossas palavras. A maneira que nós conversamos é uma forma que o inimigo entra e causa divisão. O uso contínuo de qualquer entorpecente nos nossos lares. E obviamente entorpecente não liga apenas às drogas ilegais, às drogas legais.
Nós permitimos que isso entre na nossa casa como algo familiar. Afinal de contas, é apenas um pequeno copo de bebida alcoólica. Mas quando os meus filhos saírem de casa e alguém oferecer a eles uma bebida alcoólica, aquilo não é um inimigo em comum, é algo familiar, é algo presente na minha casa. E quando ele simplesmente olhar que aquilo, meu pai também bebe isso em casa, qual é o mal beber isso fora de casa? E aí começa a primeira porta de entrada ao uso de qualquer entorpecente maior que possa destruir a nossa família. Ontem eu estava no mercado e vi uma cena que chocou meu coração. O pai simplesmente pede para uma filha de uns 4, 5 anos ir até o lugar de bebida e pegar um fardinho de cerveja e trazer, dançando, até o carrinho que ele estava. E eu fico imaginando o que é ensinar a criança no caminho que deve andar, para que quando ela for grande não vai se desviar dele. É simplesmente colocar como um inimigo comum para aquela criança. E quando ela chegar numa idade de adolescência, alguém vai oferecer aquele inimigo comum, mas é algo familiar. E simplesmente vai ser uma aceitação clara que aquilo ali não vai fazer mal algum. Afinal de contas, é algo familiar no meu contexto lar. A desvalorização da presença em cultos. O quanto nós mostramos na família que é importante ou não estar na igreja. É interessante o quanto eu vejo pastores desesperados tentando avisar a igreja que tem culto no domingo. Tentando avisar a igreja que tem programação, que tem evento, que tem encontro. Tentando convencer as famílias a virem à igreja porque é importante. Como se fosse algo irrelevante, algo que simplesmente Deus não considerasse importante. Se Ele não considerasse importante, eu não colocaria nos mandamentos com um lembrete. Lembra-te do dia de sábado. Lembra-te do dia do Senhor. Lembra-te de guardar um dia específico para Deus. É o único mandamento que Ele nos traz um lembrete. Lembra disso. Lembra que domingo é o dia do Senhor. Lembra que é o dia da igreja estar reunida. Mas muitas vezes nós permitimos a desvalorização dos cultos, a negligência com papéis biblicamente determinados, onde o homem não cumpre o seu papel de homem, trazendo um transtorno na mente dos seus filhos e da sua esposa. A esposa não compreende o seu papel de esposa, causando exatamente um transtorno na mente da sua filha e dos seus filhos, e estragando não apenas o seu casamento, mas o casamento também dos seus filhos. Porque eu tenho plena consciência da maneira que eu vivo, e vai influenciar a vida da Rebeca e a vida do Davi. Então, quando nós não cumprimos o nosso papel predeterminado pela Bíblia, nós estamos permitindo que o secularismo entre e o nosso mau testemunho na nossa casa. Queridos, é simplesmente permitir dados inflamados do inimigo. Ele joga e simplesmente permitimos que tudo pegue fogo. Mas ela diz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar. Esse escudo é literalmente aquele que protege o corpo todo. E o soldado, quando ia para a batalha, ele molhava o seu escudo, para que quando os dardos inflamados atingissem, eles automaticamente eram apagados. E aí, literalmente, você se proteger atacando. Não é apenas uma proteção, mas é um instrumento de ataque que tira a potência da arma inimiga. Não é simplesmente dizer assim, isso aí não tem nada a ver. Isso aqui nunca vai chegar em casa. Não é apenas se proteger, mas é aprender a atacar. É aprender a levantar-se contra, é aprender a posicionar-se de tal maneira que a sua família saiba de forma clara e objetiva que aquilo não é de Deus, que aquilo não vem do coração de Deus, aquilo não está na palavra de Deus. Automaticamente você está combatendo qualquer possibilidade daquele inimigo se tornar algo familiar no seu contexto lar. Discipular é também combater tudo aquilo que se levanta contra o Evangelho, pois sabemos que é a arma do inimigo. A convicção da experiência que tivemos com o Evangelho, a paz que produziu em nós, impedirá qualquer aceitação daquilo que poderá produzir guerra em nosso lar. Esse Evangelho que nos trouxe paz, aquilo que possibilitou viver em paz na família, por que nós abriríamos a porta da casa? Por que nós baixaríamos a guarda e permitiríamos que aquilo entrasse na nossa vida e tirasse a paz do nosso lar? Por que nós iríamos permitir aquilo que pode estragar a comunhão da família, a alegria da família? Porque nós permitimos que isso entre no nosso lar. Queridos, nós temos permitido tantas coisas entrar que tem tirado a paz que Deus tem permitido a cada um de nós. Mas por fim, sendo igreja militante, sem perder o foco da triunfante. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo traz aqui
para nós, nesse contexto, duas dimensões em relação à nossa vida espiritual, à nossa igreja. Igreja militante, composta dos crentes vivos neste mundo, que ainda estão lutando contra a carne, o pecado, o mundo e Satanás. Enquanto nós estivermos nessa vida, nós somos igreja militante, igreja batalhando, igreja em guerra, contra a nossa própria natureza pecaminosa, contra o mundo, contra os demônios que tentam derrubar a família, a sociedade. Nós estamos em constante guerra neste mundo. A igreja triunfante, composta daqueles fiéis que, tendo vencido a luta, já partiram deste mundo e hoje desfrutam do triunfo na presença de Deus. A igreja gloriosa, a igreja que desfruta da presença de Deus, a igreja que nós seremos quando nós nos encontrarmos com o nosso Senhor. É interessante, essas duas igrejas, o reverendo Augusto Nicodemos comenta o seguinte: essas duas partes da igreja de Deus se unirão na vinda do Senhor Jesus, quando houver a ressurreição dos mortos e o nosso encontro com o Senhor, para com Ele ficarmos para sempre, e com nossos irmãos de todas as épocas e de todas as partes do mundo. Vai chegar um momento que nós, como igreja militante, nos encontraremos com a igreja triunfante, e todos nós estaremos para toda a eternidade na presença do nosso Deus. Então nós não podemos viver uma sem perder de vista a outra. Simplesmente lutar contra o pecado, mas não ter a expectativa, a esperança do céu. Conscientes da luta aqui e da esperança que há de vir, devemos andar com o capacete e a espada. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Revestir-se exatamente do capacete é manter o foco na nossa salvação, é manter o foco na nossa esperança, é manter os olhos na eternidade, é literalmente esperar a volta do nosso Rei, para que possamos com Ele, ao encontrar com Ele nos céus, passar por toda a eternidade adorando ao nosso Rei. Queridos, muitas vezes nós estamos vivendo aqui e a nossa mente está limitada a este mundo, e é por isso que o secularismo entra com facilidade, porque uma das ideias deles, como a gente falou no início, o que importa é o aqui e o agora. E se há uma vida espiritual, isso não é relevante hoje. Mas quando nós entendemos que há uma eternidade, tudo que nós fazemos aqui, nós olhamos para a eternidade. É o que mantém os nossos olhos na eternidade. Olha o que diz Mateus 4,4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É por meio da palavra revelada que combatemos as armas do nosso inimigo. É o entendimento que nós temos quando a palavra do Senhor nos é ensinada, que quando o inimigo tentar levantar uma forma que o secularismo tem ensinado, eu vou dizer: não, é a palavra do Senhor a razão, é a palavra do Senhor o meu alimento, é a palavra do Senhor o meu fundamento. Então não vou permitir que entre qualquer outro pensamento, a não ser a palavra de Deus. E a igreja militante, nenhum soldado em serviço se envolve com negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Queridos, não há distrações, o inimigo não descansa. Não há como baixarmos a guarda, não há como acharmos que não é tão importante o que nós estamos permitindo entrar na nossa casa. O que nós temos é um inimigo que não descansa, e por isso o soldado em serviço não se envolve em negócios dessa vida. O que ele está é o tempo todo preparado para o ataque do inimigo. O lar é direcionado pela vocação que nós temos. A nossa vocação é a eternidade. A nossa vocação é encontrar com o nosso Senhor, com o nosso Rei. O nosso reinado não é daqui, o nosso reino é o reino dos céus. É esta vocação que deve mover a igreja o tempo todo. É entender que nós iremos trabalhar sim, nós iremos investir na educação dos nossos filhos, nós vamos querer sim melhorar cada dia mais a nossa família, isso é óbvio, mas não é o que move o nosso coração. Não vai tirar de forma alguma o nosso interesse pela eternidade. O sucesso da família é alcançar o triunfo. É exatamente saber que nós passaremos a eternidade com a nossa esposa e com os nossos filhos.
É saber que a nossa família toda não está apenas buscando o sucesso deste mundo, mas está priorizando a vida eterna. A declaração da dependência da igreja militante quando nós estamos em guerra, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Qual que é o nosso dever como igreja militante? Orar sem cessar. Orar o tempo todo pela nossa casa. Orar o tempo todo pela nossa família. Orar o tempo todo pela nossa igreja. Orar por todo o tempo todo por aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, por todas as igrejas espalhadas neste mundo, para que a igreja possa permanecer militante, permanecer lutando contra o pecado, mas sem tirar os olhos da eternidade. A oração é o que liga o natural ao sobrenatural, é o que nos faz pisar neste mundo, sem tirar os olhos do céu. Quando nós oramos para a nossa casa, nós estamos pisando aqui, nós estamos buscando objetivos aqui, nós estamos vivendo a vida aqui, mas nós não tiramos os olhos dos céus, porque nós sabemos que o propósito maior, como igreja militante, é lutar contra o pecado, sem tirar os nossos olhos do nosso encontro com o nosso Senhor. Queridos, combater a influência do secularismo no lar, primeiro, protegendo nossas mentes e corações. O que nós temos ouvido? Quem tem sido os influencers da nossa vida? Quem tem sido os orientadores do nosso coração e da nossa mente? É a palavra do Senhor que determina a nossa última decisão? Nós temos a nossa mente e o coração protegido. Persistindo no discipulado, sem baixar a guarda. O quanto nós temos consciência que cada decisão nossa, nós estamos discipulando. Cada ato que nós temos, alguém está aprendendo conosco. E sem baixar a guarda, na questão espiritual e na questão moral. E sendo igreja militante nesse mundo, sem perder o foco da igreja triunfante. O quanto nós sabemos que a nossa preocupação deve ser muito maior do que com o final da vida, do que com o final do mês. É entender que nós temos aqui apenas uma passagem, apenas peregrinos, apenas passageiros, porque o nosso lar não é daqui. E, consequentemente, nosso objetivo é focar no céu, enquanto nós lutamos contra a realidade do pecado aqui neste mundo. Que nós possamos, como família, proteger os umbrais das nossas portas, para que não entre na nossa casa toda a arma do secularismo, e possamos combater, guardando mente e coração, discipulando sem baixar a guarda, e sendo igreja militante, sem perder de foco a igreja triunfante. Eu quero orar com você, quero orar por você, e pedir a Deus que de forma graciosa, continue nos ensinando aquilo que Ele começou nessa noite. Pai, a Tua palavra é dita, anunciada, é exposta, pregada, mas sabemos a nossa limitação em fazê-lo e em ouvir. Mas nós Te louvamos porque nós temos o Espírito Santo, que nos dá entendimento e compreensão. E assim, ó Deus, coloca por terra qualquer tentativa nossa de combater as Escrituras, de tentar levantar-se contra aquilo que a palavra do Senhor diz. E qualquer tentativa nossa de aceitar aquilo que o inimigo tem colocado diante de nossos olhos, tentando, ó Pai, fazer com que o Senhor passe por mentiroso, e assim achar que aquilo que o mundo está oferecendo é muito melhor do que aquilo que o Senhor tem para nós. Nos ensine, Deus, a perceber o quanto que nós temos sido influenciados pelo secularismo, o quanto a nossa família, a nossa relação conjugal, a nossa relação com os filhos, a relação dos filhos com os pais, as nossas agendas, as nossas vontades, o quanto a nossa vida tem sido influenciada pelo secularismo, e que nós possamos voltar às Escrituras como única regra de fé e prática, para que possamos ainda lutar neste mundo contra o pecado, e assim ter os olhos voltados para os céus. Saber, ó Pai, que o sucesso é conhecer a Cristo Jesus. A bem-aventurança é ter Cristo no nosso lar, é ser Ele, ó Deus, o condutor dos nossos passos, e que possamos, ó Deus, como família, nos preparar para lutar cada dia contra o secularismo que tem tentado entrar nos nossos lares. Proteja a nossa mente, proteja o nosso coração, proteja os nossos filhos, ó Deus, de toda essa maldade do mundo, para que possamos permanecer firmes naquilo que a palavra do Senhor diz. É a nossa oração, a nossa dependência, em nome do Senhor Jesus.